Quando Helena serviu o café naquela manhã, o medalhão dourado no pescoço do cliente milionário a fez congelar. A foto dentro era de sua mãe, desaparecida há 20 anos. O que ele disse em seguida mudaria sua vida para sempre. O café dourado estava lotado como sempre às 8 da manhã. Helena equilibrava 3 xícaras fumegantes enquanto desviava de executivos apressados, cada movimento seu calculado após 3 anos servindo à elite financeira da cidade. Ninguém a notava. Ela era apenas mais uma sombra uniformizada que mantinha a cafeína fluindo. "Mesa 12, Helena!" Roberto gritou da cozinha, o tom urgente que usava quando alguém importante esperava. Helena se aproximou da mesa de canto, onde um homem observava a rua através da janela. Havia algo diferente nele. Não era a arrogância usual dos clientes, mas uma melancolia pesada que contrastava com o terno que provavelmente custava seu salário anual. "Seu expresso, senhor." Quando ele se virou, o mundo de Helena desmoronou. O medalhão dourado em seu pescoço capturou a luz, revelando uma foto protegida por vidro. O rosto ali congelado no tempo era impossível, impensável e absolutamente real. Helena sentiu suas pernas bambearem. A bandeja tremeu perigosamente. Era sua mãe, Isabel. A mesma foto que Helena escondia sob o travesseiro quando criança, beijando-a toda a noite e rezando por um milagre. 20 anos. 20 anos desde aquela manhã quando acordou e encontrou apenas a avó Clara chorando na cozinha, um bilhete amassado na mão. "Preciso proteger você. Um dia vai entender. Amo você além da vida." "Senhorita?" A voz do homem parecia vir de muito longe. "Está passando mal?" Helena não conseguia desviar os olhos do medalhão. Sua boca abriu e fechou várias vezes antes que palavras saíssem. "Essa mulher. Quem é ela para o senhor?" O homem levou a mão ao medalhão instintivamente, seus dedos fechando protetivamente sobre ele. "Por que está perguntando?" As próximas palavras mudaram tudo. "Porque é minha mãe." O silêncio que se seguiu foi violento. O homem ficou lívido, levantando-se tão abruptamente que a cadeira tombou. Seus olhos, castanhos como os dela, Helena percebeu com um choque. A percorreram como se procurassem algo há muito perdido. "Helena!" Sua voz quebrou no nome dela. "Você é a pequena Helena?" O café inteiro poderia ter pegado fogo naquele momento que Helena não notaria. "Como sabe meu nome?" "Meu Deus, você tem os olhos dela." Ele passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Exatamente os mesmos olhos. Roberto apareceu, irritado. "Helena, está perturbando o senhor Montenegro?" Montenegro. Alexandre Montenegro. Helena conhecia o nome. Hospitais, doações milionárias, poder suficiente para comprar o quarteirão inteiro. "Está tudo bem," Alexandre disse rapidamente, tirando a carteira com mãos trêmulas. Colocou várias notas na mesa. "Helena, por favor, preciso falar com você. Volto amanhã, mesmo horário." "Não!" A palavra explodiu dela. "O senhor não pode aparecer com a foto da minha mãe morta e simplesmente..." "Morta?" Alexandre ficou ainda mais pálido. "Quem disse que Isabel está morta?" O chão sumiu sob os pés de Helena. Naquela noite, Helena confrontou Clara, que estava preparando chá com mãos tremendo visivelmente. "Vó, Alexandre Montenegro conhecia a mamãe. Ele insinuou que ela pode estar viva." A xícara de Clara caiu, estilhaçando no chão. "Montenegro," ela sussurrou, sentando-se pesadamente. "A senhora sabia? Todo esse tempo sabia?" "Helena..." Clara começou a chorar, algo que Helena raramente via. "Sua mãe me fez jurar. Disse que se os Montenegro descobrissem sobre você..." "Descobrissem o quê?" Clara foi até o armário e voltou com uma caixa de metal trancada que Helena nunca tinha visto. Dentro havia documentos, fotos e uma carta lacrada. "Para Helena, no seu 25º aniversário. É semana que vem," Helena disse. "Acho que já esperamos demais," Clara respondeu. Helena abriu o envelope com dedos tremendo. A letra de sua mãe a atingiu como um soco. "Minha amada Helena, se está lendo isto, cresceu sem mim. E essa é minha maior falha e maior sacrifício. A verdade é simples e complicada. Alexandre Montenegro é seu pai. Nos amamos quando eu trabalhava para a família dele.
Foi errado. Ele era casado, eu era a assistente de confiança da esposa dele. Mas o amor não pede licença. Quando descobri a gravidez, ele tinha acabado de renovar votos com Margaret numa cerimônia de milhões, tentando salvar o casamento. No dia que decidi contar, Margaret me chamou. Ela sabia. Não me pergunte como. Aquela mulher tinha olhos em toda parte. Ela foi clara. Desapareça ou ela provaria que eu era instável, promíscua, incapaz. Tinha advogados, psiquiatras comprados, um juiz na família. Ela tomaria você de mim legalmente e me internaria. Então fugi, para proteger você, para garantir que crescesse livre, não como um segredo sujo escondido em alguma instituição. Perdoe-me. Tudo foi por amor. Helena leu 3 vezes antes de conseguir falar. Ele é meu pai. E não sabe, Clara confirmou. Isabel nunca contou. Preciso encontrá-la, vó. Se ela está viva. Helena, ela fugiu por uma razão. Talvez ainda não seja seguro. Mas Helena já havia decidido. Amanhã descobriria toda a verdade. Alexandre chegou ao café antes mesmo de abrirem. Helena o encontrou esperando na porta, parecendo não ter dormido. Preciso mostrar algo, Helena disse, estendendo a carta. Ela observou o rosto dele enquanto lia. Choque, negação, compreensão e, finalmente, uma dor tão profunda que Helena precisou desviar o olhar. Eu tenho uma filha. Ele disse finalmente, a voz rouca. Você é minha filha. O senhor realmente não sabia? Isabel desapareceu sem explicação. Procurei por anos. Contratei detetives em 3 países. Foi como se ela tivesse evaporado. Ele tocou o medalhão. Carreguei a foto dela por 20 anos esperando. Sua esposa a ameaçou. A expressão de Alexandre endureceu. Margaret era possessiva, controladora. Nos divorciamos há 15 anos, mas o estrago já estava feito. Onde ela está agora? Europa, com a Valentina. Helena absorveu isso. Uma irmã. Helena? Alexandre se inclinou para a frente. Recebi algo semana passada. Ele tirou outro envelope. Uma carta anônima. Helena leu rapidamente. Isabel Santos está em São Sebastião do Paraíso. Casa Azul, Rua das Acácias. Ela plantou girassóis esperando que Helena os reconheça. Girassóis. Helena começou a chorar. Ela sempre disse que eu era seu pequeno girassol, que sempre encontrava a luz. Vamos encontrá-la, Alexandre disse firmemente. Hoje. Espere. Eduardo, o advogado que Helena não tinha notado, interveio. Senhor Montenegro, precisamos fazer testes de DNA, procedimentos legais. Eduardo. Alexandre o cortou. Passei 20 anos procurando Isabel. Não vou esperar mais nenhum dia. Roberto se aproximou, irritado com a comoção. Alexandre se levantou. Estou contratando Helena como consultora pessoal. Pago 6 meses de salário adiantado. Roberto quase engasgou. Vou buscar minha avó, Helena disse. Helena, Alexandre a chamou. Sinto muito, por tudo que perdemos. Ainda não perdemos tudo, ela respondeu. Ainda podemos encontrá-la. Clara estava esperando na porta de casa quando Helena chegou, já com uma pequena mala feita. Vó, você achou mesmo que eu deixaria você ir sozinha? Clara disse firmemente. Esperei 20 anos por respostas também. No carro luxuoso de Alexandre, o silêncio inicial era denso como neblina. Helena no banco de trás com Clara, Alexandre dirigindo com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ela cantava, Alexandre disse de repente. Isabel cantava enquanto organizava os eventos beneficentes. Uma voz que fazia os pássaros pararem para ouvir. Cantava para mim também, Helena sussurrou. Canções sobre girassóis e pássaros que sempre encontravam o caminho de casa. Ela compôs essas músicas. Dizia que eram mapas musicais para almas perdidas. Clara observava Alexandre pelo retrovisor. O senhor realmente a amou. Amo, ele corrigiu. Presente, sempre presente. O telefone de Alexandre tocou. Valentina apareceu na tela. Ele colocou no viva-voz. Papai, é verdade? A voz tinha sotaque britânico suave. Mamãe disse que tenho uma irmã? Helena prendeu a respiração. É verdade, Val. Silêncio. Então, sempre senti que faltava alguém.
Nos jantares, nas fotos, na nossa vida. Como se houvesse um espaço vazio em forma de pessoa. Val, estou voltando. Chego amanhã. Papai, ela se parece comigo? Alexandre olhou para Helena pelo retrovisor. Tem os mesmos olhos, o mesmo formato do queixo. É inegavelmente uma Montenegro. Quando Valentina desligou, Helena finalmente respirou. Ela não pareceu brava, Clara observou. Valentina sempre foi diferente da mãe, mas humana. 3 horas de estrada. Alexandre contou histórias que Helena devorava como água no deserto. Isabel organizando um baile beneficente inteiro em 3 dias. Isabel enfrentando um político corrupto que desviava doações. Isabel segurando a mão de pacientes terminais nos hospitais Montenegro porque ninguém deveria partir sozinho. Ela era extraordinária, Clara disse suavemente. Sempre foi. Mesmo pequena, Isabel via o mundo diferente. Via a dor dos outros como se fosse física. Como vocês se apaixonaram? Helena perguntou. Alexandre suspirou. Margarete teve uma crise nervosa após perder um bebê. Passou meses internada. Isabel cuidou de tudo. Da casa, de Valentina, que era bebê, de mim, que estava desmoronando. Ela me salvou. E quando percebi que a amava, já era tarde demais. Mas vocês, uma vez, uma única noite, 9 meses antes de você nascer. Depois, juramos que nunca mais. Isabel disse que havia conhecido alguém que estava saindo com um médico do hospital. Eu fingi acreditar porque precisava. São Sebastião do Paraíso apareceu como uma miragem. Casinhas coloridas, ruas de pedra, tempo parado. Rua das Acácias. Helena leu a placa, o coração trovejando. A casa azul estava no fim da rua. O jardim explodia em girassóis dourados, todos virados para o sol poente como uma congregação em oração. Helena saiu do carro com pernas bambas. Cada passo era uma eternidade e um segundo. O portão rangeu. Seus dedos encontraram a campainha. Passos dentro. Lentos, hesitantes. A porta abriu. O mundo parou. Isabel estava ali, viva, real, mais velha, cabelos grisalhos onde eram castanhos, rugas que contavam histórias de 2 décadas. Mas os olhos eram os mesmos que Helena via nas fotos, no espelho, nos sonhos. Helena? Um sussurro descrente. Helena não conseguiu falar, só conseguia chorar. Isabel atravessou o espaço entre elas em 2 passos, envolvendo Helena com força suficiente para quebrar costelas, soluçando o nome dela como uma oração. Meu girassol, meu bebê, minha vida, me perdoa, me perdoa. Mãe, a palavra saiu quebrada. 20 anos de saudade condensados em 3 letras. Clara se aproximou também chorando. Isabel a viu e quase desabou. Mamãe? Minha menina teimosa. Clara abriu os braços. Venha cá. As 3 mulheres se abraçaram, 20 anos de dor derretendo em lágrimas. Foi então que Isabel viu Alexandre parado ao lado do carro, congelado como uma estátua. Alexandre. O nome saiu como suspiro. Ele deu um passo. Isabel, você não deveria estar aqui. Ele sabe, Helena disse rapidamente. Sobre mim, sobre tudo. Isabel ficou ainda mais pálida. Como? Deixou uma carta. Para meus 25 anos. Isabel fechou os olhos. Sempre soube que este dia chegaria. Por que não me contou? Alexandre se aproximou, a voz quebrando. Eu teria protegido vocês 2. De Margarete? Do poder dela? Alexandre, ela tinha juízes na mão. Psiquiatras que assinariam qualquer papel. Ela teria tomado Helena e me destruído. Eu teria impedido. Não. Isabel balançou a cabeça. Você não conhecia Margarete como eu. Ela mostrou os documentos. Internação psiquiátrica preparada, acusações de instabilidade, promiscuidade, roubo. Tudo falso, mas com testemunhas compradas. Ela disse, desapareça ou assistirá sua filha ser criada por outra pessoa enquanto apodrece num hospital psiquiátrico. Alexandre cambaleou como se tivesse sido atingido. Entrem, Isabel disse. Por favor, antes que alguém veja. A casa era simples, mas acolhedora. Fotos de Helena crescendo cobriam uma parede inteira. Como? Helena tocou uma foto dela na formatura. Tinha ajuda. Pessoas que me enviavam fotos, notícias. Acompanhei cada momento que pude. Quem te ajudou? Isabel hesitou.
Alguém que também foi vítima de Margarete. Quem? A primeira esposa de Alexandre, Beatriz, a mãe de Valentina. O silêncio foi ensurdecedor. Beatriz está morta, Alexandre disse devagar. Não. Isabel olhou para ele com pena. Beatriz está viva. Como eu, ela fugiu. Como eu, ela fingiu morrer. Margarete não era esposa, Alexandre. Era sua carcerária. Alexandre caiu na cadeira mais próxima, o rosto sem cor. Valentina, ele sussurrou. Precisa saber. Beatriz quer vê-la, mas tem medo. Helena olhava entre eles tentando processar. Sua família não era apenas complicada. Era um quebra-cabeça de mentiras, fugas e sobrevivência. Onde está Beatriz? Alexandre perguntou. Segura, esperando, como eu estava. Isabel pegou a mão de Helena. Mas agora vocês estão aqui. Agora talvez possamos finalmente parar de fugir. O silêncio na pequena sala de Isabel era denso como mel. Alexandre ainda processava a revelação de que Beatriz, sua primeira esposa, a mãe de Valentina, que ele chorou por anos acreditando estar morta, estava viva em algum lugar. Helena observava o pai descobrir que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras, enquanto Clara segurava a mão de Isabel como se temesse que ela desaparecesse novamente. Como Beatriz fingiu a própria morte? Alexandre finalmente conseguiu perguntar, a voz rouca de emoção contida. Isabel serviu chá com mãos que tremiam levemente. Margarete era enfermeira antes de conhecer você, Alexandre. Tinha contatos em hospitais, médicos que deviam favores. Beatriz descobriu que Margarete estava falsificando exames médicos, dizendo que ela tinha uma doença mental hereditária. O plano era interná-la e assumir a guarda de Valentina. Mas o acidente de carro? Alexandre protestou. Eu vi o corpo. Fui ao funeral. Você viu o que Margarete queria que visse. Beatriz tinha uma amiga, uma médica legista que a ajudou. Documentos falsificados. Um corpo não identificado de características similares. Foi horrível, mas era a única saída. Helena sentiu o estômago revirar. A mulher que Alexandre chamava de esposa havia orquestrado o desaparecimento de 2 mulheres. Onde está Beatriz agora? Segura. Não posso dizer onde, não ainda. Ela tem medo, mesmo depois de todos esses anos. Margarete tem conexões em lugares que vocês nem imaginam. O telefone de Alexandre tocou. Era Valentina. Papai, acabei de pousar. Estou indo direto para São Sebastião do Paraíso. Consegui descobrir onde vocês estão. Alexandre olhou alarmado para Isabel. Como ela descobriu? Papai, não importa. Preciso conhecer minha irmã. Preciso entender tudo isso. Val, escute. Chego em 2 horas. Ela desligou. Isabel se levantou abruptamente. Ela não pode vir aqui. Se Valentina conseguiu nos encontrar, Margarete também pode. Margarete está na Europa, Alexandre disse, mas sua voz carregava incerteza. Você tem certeza? Quando foi a última vez que confirmou onde ela estava? Alexandre pegou o telefone novamente, discando para Eduardo. Preciso que verifique onde Margarete está agora. Sim, agora mesmo. Enquanto esperavam, Helena se aproximou da parede coberta de fotos. Havia imagens dela em todos os momentos importantes. Primeiro dia de escola, formatura do ensino médio, seu primeiro emprego no café. Quem tirou todas essas fotos? Ela perguntou, tocando uma onde aparecia sorrindo, sem saber que estava sendo fotografada. Diferentes pessoas ao longo dos anos, Isabel respondeu. Funcionários de escola que simpatizavam comigo, vizinhos até mesmo. Ela hesitou. Alguns funcionários dos hospitais Montenegro. Alexandre se virou surpreso. Meus funcionários? Pessoas que viram o que Margarete era capaz de fazer. Nem todos concordavam, mas tinham medo de se opor. Ajudar secretamente era a forma deles de resistir. O telefone de Alexandre tocou. Era Eduardo. Senhor Montenegro, temos um problema. Margarete deixou Paris há 3 dias. Pegou um voo para o Brasil. Pousa em São Paulo hoje à noite. O sangue de Helena gelou. Ela sabe. Somehow ela descobriu. Precisamos sair daqui, Isabel disse, já se movendo. Agora. Espere, Clara interveio. Fugir de novo? Por quanto tempo mais? Helena merece uma vida normal, uma família. Vó tem razão, Helena disse firmemente. Chega de fugir. Enfrentamos isso juntos.
Isabel balançou a cabeça desesperadamente. Vocês não entendem. Margarete não é apenas rica e influente. Ela é obsessiva. Durante anos, ela controlou cada aspecto da vida de Alexandre sem que ele percebesse. Escolhia seus amigos, sabotava seus relacionamentos de negócios quando achava que alguém era uma ameaça. Isso é verdade? Helena perguntou a Alexandre. Ele passou a mão pelo rosto, lembrando. Sempre achei estranho como amizades se desfaziam, como parceiros de negócios repentinamente se tornavam hostis. Mas Margarete sempre tinha uma explicação lógica. Ela isolou você, Isabel disse gentilmente. Era mais fácil controlar você assim. De repente, um carro parou em frente à casa. Todos congelaram. Helena espiou pela cortina. É uma jovem, morena, alta. Valentina, Alexandre disse, indo para a porta. A jovem que entrou era impressionante. Tinha a elegância natural de alguém criada em berço de ouro, mas seus olhos carregavam uma vulnerabilidade que a humanizava. Ela olhou para cada pessoa na sala, até seus olhos pousarem em Helena. Você é mesmo minha irmã, ela disse, a voz tremendo. Eu vejo papai em você. Helena não sabia como reagir. Esta era a filha legítima, a que cresceu com tudo que deveria ter sido dividido. Valentina se aproximou. Passei a vida inteira sentindo que faltava alguém. Mamãe sempre disse que era imaginação minha, mas eu sabia. Nas fotos de família, sempre parecia haver um espaço vazio. Val, Alexandre começou. Há algo que precisa saber. Sobre minha mãe verdadeira? Valentina o interrompeu. Beatriz? Eu sei que ela não morreu naquele acidente. O choque foi coletivo. Como você sabe? Alexandre perguntou. Valentina tirou uma carta do bolso. Ela me escreveu. Todo aniversário, recebia uma carta anônima. Sempre achei que era de algum parente distante. Mas ano passado, a carta veio com uma foto. Ela segurando um bebê. Eu, recém-nascida. E atrás estava escrito: Sua mãe verdadeira te ama. Um dia, quando for seguro, nos encontraremos novamente. Isabel começou a chorar silenciosamente. Beatriz arriscou tudo enviando essas cartas. Por que vocês fogem de Margarete? Valentina perguntou. Sei que ela é difícil, controladora, mas ela ameaçou internar sua mãe verdadeira num hospital psiquiátrico, Alexandre disse duramente. Forjou documentos para parecer que Beatriz era mentalmente instável. Fez o mesmo com Isabel quando descobriu sobre Helena. Valentina empalideceu. Não. Margarete me criou. Ela não seria capaz... Querida, Isabel disse gentilmente. Margarete ama você à sua maneira. Você era a filha perfeita que ela nunca poderia ter. Mas esse amor é possessivo, tóxico. Onde está minha mãe verdadeira? Valentina perguntou, lágrimas correndo por seu rosto. Isabel hesitou. Então foi até um quadro na parede. Removeu-o, revelando um pequeno cofre. De dentro, tirou um telefone antigo. Só uso para emergências, ela explicou, discando um número de memória. Beatriz, sou eu. Ela está aqui. Valentina está aqui. Do outro lado da linha, ouviram soluços. Isabel passou o telefone para Valentina. Fale com ela. Com mãos tremendo, Valentina pegou o telefone. Mãe? Meu bebê. A voz do outro lado era quebrada de emoção. Minha pequena Val. Sinto tanto, tanto. Helena observava a irmã que acabara de conhecer chorando ao telefone com a mãe que pensava estar morta, enquanto seu próprio pai descobria que vivera uma mentira por décadas. Era surreal e devastador ao mesmo tempo. Ela quer nos ver, Valentina disse após desligar. Está a 2 horas daqui. É perigoso, Isabel advertiu. Margarete está vindo. Que venha, Valentina disse com uma determinação súbita. Estou cansada de mentiras. Cansada de viver uma vida que não é minha. Alexandre abraçou a filha. Val, você não precisa escolher lados. Não há lados, papai. Há apenas a verdade. E a verdade é que Margarete destruiu nossa família. E Clara, que estava quieta, finalmente falou. Crianças, vocês estão pensando com emoção. Margarete tem poder, influência. Como vão lutar contra isso? Com a verdade, Helena disse. Tornamos tudo público. Contamos nossa história. Ela tem advogados, mídia comprada, Isabel protestou. Mas nós temos algo que ela não tem, Alexandre disse.
uma nova determinação em sua voz. Temos as provas. Eduardo tem guardado todos os documentos estranhos, as inconsistências que notei ao longo dos anos. Sempre suspeitei que algo estava errado, mas nunca conectei os pontos. Seu telefone tocou novamente. Eduardo. Senhor, Margarete acabou de ligar. Sabe onde vocês estão? Disse que está indo para aí com uma equipe de advogados e médicos. Está alegando que Isabel e Beatriz são perigosas, que sofreram surtos psicóticos e raptaram Valentina. Ela está tentando fazer de novo, Isabel disse, o pânico evidente. Usar o sistema contra nós. Não desta vez, Alexandre disse firmemente. Eduardo, acione nossos contatos na imprensa. Toda a verdade. Quero uma coletiva de imprensa montada para amanhã. E traga as provas, todos os documentos. Senhor, isso pode destruir sua reputação. Minha reputação foi construída sobre mentiras. É hora da verdade. Helena pegou a mão do pai. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza. Perdi 20 anos com você. Beatriz perdeu a vida com Valentina. Isabel viveu escondida. Chega. Valentina pegou o telefone. Vou ligar para minha mãe, a verdadeira. Ela precisa vir. Enfrentamos isso juntas. Isabel olhou ao redor da pequena sala para as 3 gerações reunidas. Então é isso. Depois de 20 anos, finalmente paramos de fugir. Não, Helena corrigiu. Finalmente começamos a lutar. Do lado de fora, o som de carros se aproximando ecoou na rua quieta. Múltiplos carros. Ela chegou, Clara disse simplesmente. Alexandre foi até a porta. Que venha. Pela primeira vez em 20 anos não tenho nada a esconder. Helena ficou ao lado dele, seguida por Valentina. Isabel e Clara se posicionaram atrás. Família, Helena disse. A palavra ainda estranha, mas correta. Família, todos repetiram. A campainha tocou. O confronto de 20 anos estava prestes a acontecer. Alexandre abriu a porta antes que tocassem novamente. Do lado de fora, Margarete estava impecável como sempre. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, terno que custava uma pequena fortuna, e aquele sorriso frio que Helena instantaneamente reconheceu como perigoso. Atrás dela, 3 homens de terno e uma mulher com jaleco branco segurando uma maleta médica. Alexandre, querido, Margarete disse com voz melosa que não combinava com seus olhos calculistas. Vim assim que soube. Pobres mulheres, ainda sofrendo com delírios depois de tantos anos. Margarete, Alexandre respondeu bloqueando a entrada. Não há delírios aqui. Apenas verdades que você tentou enterrar. O sorriso dela vacilou por um segundo, antes de se recompor. Você está confuso, querido. Essas mulheres manipularam você. É por isso que trouxe ajuda médica especializada. Ninguém precisa de ajuda médica aqui. Valentina apareceu ao lado do pai. Margarete, não disse mãe. O detalhe não passou despercebido. Valentina, meu amor, você não entende a situação. Sua mãe, a verdadeira, sofreu um colapso mental antes do acidente. Esses documentos provam. Ela gesticulou para um dos advogados, que ergueu uma pasta. Documentos forjados, Beatriz disse, aparecendo na porta. O mundo pareceu parar. Margarete ficou lívida ao ver a mulher que ela acreditava ter eliminado há 20 anos. Beatriz estava diferente. Cabelos curtos agora grisalhos, óculos discretos, roupas simples, mas inconfundivelmente viva. Impossível. Margarete sussurrou, dando um passo para trás. Muito possível, Beatriz disse calmamente. Passei 20 anos reunindo provas, Margarete. Cada documento falsificado, cada suborno, cada manipulação, tenho tudo. Você está morta. Eu vi o atestado. Fui ao funeral. Você viu o que eu quis que visse. Beatriz respondeu. Aprendi com a melhor manipuladora e afinal. Helena observava tudo. Sua mão encontrando a de Isabel. 3 gerações de mulheres unidas contra uma única pessoa que havia devastado tantas vidas. Vocês não podem provar nada, Margarete disse, recuperando compostura. Sou uma cidadã respeitável. Tenho conexões, referências impecáveis. E nós temos isto. Eduardo apareceu segurando um tablet. Gravações, senhora Montenegro. Ou devo dizer, senhora Ferreira, já que Montenegro nunca foi legalmente seu nome após o divórcio? Margarete empalideceu ainda mais. Eduardo continuou.
Conversas suas com médicos discutindo como forjar diagnósticos psiquiátricos. Pagamentos para falsificar documentos. Até mesmo sua confissão para sua assistente sobre ter resolvido o problema Isabel. Isso é ilegal. Gravação sem consentimento. Não quando é para prevenir crimes, Eduardo rebateu. E tentativa de internação forçada com documentos falsos é crime, senhora. Clara se aproximou, apoiada em sua bengala, mas com postura de guerreira. 20 anos, moça. 20 anos vi minha neta crescer sem mãe. Minha filha viver escondida como criminosa. Você destruiu 3 gerações de mulheres por ciúmes. Eu protegi o que era meu, Margarete explodiu, a máscara finalmente caindo. Alexandre era meu marido. Valentina era minha filha. Vocês tentaram roubar tudo de mim. Ninguém roubou nada. Alexandre disse firmemente. Você nunca me amou, Margarete. Amava o status, o dinheiro, o poder. Quando percebeu que não podia controlar meu coração, tentou controlar tudo ao meu redor. E funcionou, ela gritou. Por anos funcionou, até estas interesseiras aparecerem. Helena finalmente falou. Interesseiras? Minha mãe fugiu sem nada. Viveu escondida, pobre, trabalhando em empregos simples para não ser encontrada. Que interesse é esse? Margarete a encarou pela primeira vez. Você, a filha bastarda, acha que tem direito a alguma coisa? Tenho direito à verdade, Helena respondeu com dignidade. Direito a conhecer meu pai, minha irmã, minha história. Valentina deu um passo à frente. E eu tenho direito de conhecer minha mãe verdadeira. A mulher que você me disse ter morrido, que me fez chorar por anos, está viva. Você me fez viver um luto falso. Fiz o melhor para você, Margarete insistiu. Dei tudo. Educação, viagens, oportunidades. Deu tudo menos a verdade, Valentina rebateu. Tudo menos minha mãe real. Beatriz se aproximou da filha. Val, não precisa. Preciso sim, Valentina a interrompeu. Preciso dizer isso. Ela se virou para Margarete. Você não é minha mãe. Nunca foi. Mãe não faz o que você fez. O rosto de Margarete se contorceu em fúria. Ingrata! Criei você! Sacrifiquei tudo! Sacrificou o quê? Isabel perguntou suavemente. Sua integridade? Sua humanidade? Isso não é sacrifício, Margarete. É escolha. Um dos advogados de Margarete se aproximou dela, sussurrando algo urgente. Ela ouviu, seus olhos se arregalando. O que foi? Alexandre perguntou. O advogado hesitou, então falou. A coletiva de imprensa. Já está marcada. Jornalistas de todo o país confirmaram presença. Se esta história sair... Quando sair... Alexandre corrigiu. Quando sair, Margarete? Acabou. 20 anos de mentiras acabam hoje. Vocês vão me destruir? Margarete perguntou, sua voz pela primeira vez mostrando vulnerabilidade. Não, Isabel disse, surpreendendo todos. Você se destruiu sozinha no momento que escolheu o controle sobre o amor. A manipulação sobre a verdade. Helena observou a mulher que havia causado tanto sofrimento e, surpreendentemente, sentiu pena. Margarete estava sozinha, cercada apenas por funcionários pagos, sem amor real, sem conexões verdadeiras. A outra opção, Alexandre disse após um momento. Você pode ir embora, voltar para a Europa, viver sua vida longe daqui. Não vamos te processar, não vamos te expor publicamente, mas com uma condição. Qual? Margarete perguntou, derrotada. Você desaparece, completamente. Sem contato, sem manipulação, sem tentativas de vingança, deixa nossa família em paz. Família. Margarete cuspiu a palavra. Vocês não são uma família. São um amontoado de mentiras e traições. Não, Clara disse firmemente. Somos sobreviventes das suas mentiras, e agora somos livres delas. O silêncio se estendeu. Margarete olhou para cada rosto. Alexandre determinado, Valentina desapontada, mas resoluta, Helena protetora, Isabel digna, Beatriz vitoriosa, Clara inabalável. Os documentos médicos, ela disse finalmente. Quero todos de volta. Ficam conosco, Eduardo disse. Como garantia. Margarete cerrou os dentes, então acenou para seus advogados. Vamos embora. Enquanto se virava para partir, parou diante de Valentina. Eu realmente amei você. Do meu jeito, eu amei. Eu sei,
Valentina respondeu. Mas amor não é posse. Aprendi isso com minha família real. Margarete estremeceu como se tivesse sido esbofeteada. Então saiu, seus passos ecoando na rua quieta. Quando os carros partiram, o grupo permaneceu parado, mal acreditando que havia acabado. É isso? Helena perguntou. Ela simplesmente vai embora? Margarete é muitas coisas, mas não é burra, Alexandre disse. Ela sabe que perdeu. Qualquer tentativa de luta só pioraria sua situação. Beatriz começou a chorar. Acabou. Realmente acabou. Valentina a abraçou. Mãe, posso chamar você de mãe? Sempre, meu amor. Sempre. Isabel pegou a mão de Helena. Você foi corajosa. Aprendi com a senhora. Helena respondeu. Fugir exigiu mais coragem do que eu imaginava. Alexandre se aproximou delas. Isabel, Helena, sei que perdi 20 anos. Sei que não posso simplesmente aparecer e esperar ser pai. Mas gostaria de tentar, se me permitirem. Helena olhou para Isabel, que acenou sutilmente. Podemos tentar, devagar, um dia de cada vez. Clara bateu a bengala no chão. Chega de drama por hoje. Alguém vai oferecer uma cadeira e um chá para esta velha? Ou vou ter que preparar eu mesma? A tensão quebrou. Todos riram, o alívio finalmente chegando. Dentro da casa, enquanto Isabel preparava chá e Beatriz conversava baixinho com Valentina, Helena se viu ao lado de Alexandre no pequeno jardim de girassóis. Por que girassóis? Ele perguntou. Mamãe dizia que eles sempre encontram a luz, não importa quão escura a situação, que eles se apoiam uns aos outros quando o vento está forte. Como vocês. Como nós, Helena corrigiu. Todos nós. Alexandre tirou o medalhão do pescoço. Carreguei isto por 20 anos. Acho que pertence a você agora. Helena pegou o medalhão, abrindo-o. A foto de Isabel jovem, sorrindo, cheia de esperança. Não, pertence ao passado. Agora temos o presente. Ela fechou o medalhão e o devolveu. Guarde como lembrança de que o amor verdadeiro sobrevive a tudo, até as mentiras. Do interior da casa, vozes se misturavam. Clara contando histórias embaraçosas de Isabel criança, Beatriz e Valentina chorando e rindo juntas, Isabel preparando comida para todos. Sabe o que é isso? Alexandre perguntou. O quê? Som de família. Família real. Helena sorriu. Precisamos de prática. 20 anos de prática perdida. Temos tempo agora. Todo o tempo do mundo. Eduardo apareceu na porta. Senhor Montenegro, a coletiva? Alexandre olhou para Helena, depois para as mulheres reunidas na sala. Cancele. Senhor, não precisamos expor nossas feridas para o mundo. Margarete se foi. Temos nossa família. É o suficiente. Eduardo sorriu. Entendido. Quando a noite caiu sobre São Sebastião do Paraíso, 6 pessoas que haviam sido separadas por mentiras compartilhavam uma mesa. A conversa fluía, hesitante no início, depois mais natural. Valentina mostrava fotos de seus anos na Europa. Helena contava sobre o café, sobre os clientes difíceis. Isabel e Beatriz preenchiam as lacunas de 20 anos. Precisamos de uma foto, Clara anunciou. A primeira foto real desta família. Eles se reuniram, desajeitados no início, não sabendo como se posicionar. Então Helena pegou a mão de Valentina, que pegou a de Beatriz, que abraçou Alexandre, que puxou Isabel, que apoiou Clara. O timer da câmera disparou. Na foto, 6 pessoas sorriam. Não o sorriso perfeito das fotos posadas, mas o sorriso imperfeito e genuíno de quem sobreviveu ao impossível. O que acontece agora? Valentina perguntou. Agora, Isabel disse, aprendemos a ser família. O resto, descobrimos juntos. Helena olhou ao redor. Uma avó que a criou com amor infinito. Uma mãe que sacrificou tudo para protegê-la. Um pai que nunca soube de sua existência, mas a aceitou instantaneamente. Uma irmã que poderia ter sido rival, mas escolheu ser amiga. Uma segunda mãe que completava o círculo de sobreviventes. Não era a família perfeita dos contos de fada. Era melhor. Era real, conquistada, sobrevivente. E enquanto os girassóis no jardim se fechavam com a noite, prometendo se abrir novamente com o sol da manhã, Helena soube que finalmente, após 20 anos, estava completa.
Não porque encontrou seu pai rico, não porque ganhou uma irmã, mas porque descobriu que o amor verdadeiro, sobrevive a tudo, até mesmo a 20 anos de mentiras. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com Margaret. A vida tentava encontrar um novo ritmo, mas construir uma família depois de 20 anos de separação era como aprender a caminhar novamente. Cada passo incerto, cada momento uma descoberta. Helena ainda morava com Clara no pequeno apartamento, mas agora Alexandre visitava regularmente. No início eram encontros desajeitados, com silêncios longos e tentativas forçadas de conversa. Mas aos poucos, pai e filha descobriam pontos em comum. O mesmo jeito de franzir a testa quando concentrados, o hábito de mexer no cabelo quando nervosos, a preferência por café sem açúcar. Naquela manhã específica, Helena chegou ao Café Dourado para seu último dia de trabalho. Roberto a recebeu com um sorriso incomum. Então hoje a princesa se despede da vida comum? Ele disse, metade brincando, metade ressentido. Não sou princesa, Roberto, e não estou abandonando a vida comum, apenas mudando de emprego. Alexandre havia oferecido a ela um cargo na Fundação Beneficente dos Hospitais Montenegro. Não por ser sua filha, ele insistiu, mas porque Helena falava 3 idiomas e tinha experiência com público. Era uma oportunidade real, não caridade. Sofia a abraçou forte. Vou sentir sua falta aqui, mas fico feliz por você. Ainda somos amigas. Isso nunca vai mudar. Enquanto Helena servia seus últimos cafés, seu telefone vibrou. Era Valentina. Helena, preciso de você. Urgente. Estou no endereço que vou mandar. O endereço era de um cemitério do outro lado da cidade. Helena sentiu o estômago gelar. Pediu licença a Roberto e foi imediatamente. Encontrou Valentina parada diante de um túmulo elaborado. O nome na lápide: Beatriz Montenegro, 1975-2009. Meu túmulo, Beatriz disse, aparecendo por trás delas. Usava óculos escuros e um lenço na cabeça, ainda cautelosa sobre ser reconhecida. Estranho ver onde você supostamente está enterrada. Por que estamos aqui? Helena perguntou. Valentina entregou um envelope para Helena. Isto chegou para mim ontem, no hotel onde Margaret estava hospedada. Helena abriu. Era uma carta escrita à mão, a letra de Margaret. Valentina, quando ler isto já estarei longe. Mas antes de partir definitivamente preciso que saiba a verdade completa. Não para me redimir. Sei que é tarde para isso, mas porque você merece saber. Sua mãe, Beatriz, não fingiu a morte apenas por minha causa. Ela estava doente. Câncer em estágio inicial, tratável, mas ela temia que eu usasse isso contra ela. Então fugiu para se tratar em segredo. Sim, eu ameacei interná-la. Sim, forjei documentos. Mas ela também tinha segredos. Pergunte sobre Thomas. Pergunte sobre os 3 anos antes de conhecer seu pai. Isabel também não é a santa que parece. Pergunte sobre o dinheiro que desapareceu da casa antes dela fugir. Pergunte sobre o homem que a visitava às escondidas. Não escrevo isso por vingança, mas porque vocês escolheram uma versão da verdade que é conveniente. A vida é mais complexa. Quanto a mim, sempre soube que este dia chegaria. Sempre soube que o castelo de mentiras desmoronaria. Talvez parte de mim até desejasse isso. Cuide-se. Apesar de tudo, você foi a única coisa boa na minha vida. M. Valentina estava chorando. Ela está tentando plantar dúvidas mesmo depois de tudo. Beatriz pegou a carta, leu calmamente. Algumas coisas são verdade, outras são distorções, e algumas são mentiras completas. Então você estava doente? Valentina perguntou. Sim, tive câncer. Me tratei sozinha, com um nome falso. Estou curada há 15 anos, mas Margaret não sabia disso quando me ameaçou. E Thomas? Beatriz suspirou profundamente. Thomas foi meu noivo, antes de conhecer seu pai. Ele morreu num acidente 3 meses antes do casamento. Alexandre me salvou da depressão. Margaret sempre soube, mas agora distorce como se fosse algo sujo. Helena releu a parte sobre Isabel. Preciso perguntar para minha mãe sobre isso. Não, Beatriz disse firmemente. É exatamente o que Margaret quer. Plantar dúvidas, criar conflitos. Mesmo longe, tentando controlar. Mas e se for verdade?
Valentina insistiu. E se for? Helena respondeu. Minha mãe fez o que precisava para sobreviver. Se pegou dinheiro, provavelmente foi porque precisava fugir. Se alguém a visitava, talvez fosse alguém ajudando. O telefone de Helena tocou. Era Alexandre. Onde vocês estão? Isabel está preocupada. No cemitério. Valentina recebeu uma carta de Margarete. Não se movam. Estamos indo para aí. 15 minutos depois, Alexandre chegou com Isabel e Clara. Eduardo estava com eles. Deixe-me ver a carta, Eduardo pediu. Leu rapidamente, seu rosto se fechando. Isto é manipulação psicológica clássica. Mesmo partindo, ela tenta manter controle. Isabel pegou a carta, leu a parte sobre ela. Seu rosto não demonstrou surpresa. É verdade. Ela disse simplesmente. Peguei dinheiro. 5.000 reais do cofre da casa. E sim, alguém me visitava. Era Beatriz. Todos se viraram surpresos. Beatriz e eu nos comunicávamos. Isabel continuou. Ela me ajudou a fugir, me deu informações sobre os planos de Margarete. Éramos aliadas, unidas pelo mesmo medo. Beatriz confirmou. Encontrei Isabel chorando no jardim uma noite, depois que Margarete a ameaçou pela primeira vez. Percebemos que éramos ambas prisioneiras. Então fizemos um pacto. Ajudaríamos uma à outra. Por que nunca contaram? Valentina perguntou. Porque era perigoso, Beatriz explicou. Se Margarete descobrisse nossa aliança, teria destruído nós duas de uma vez. Clara bateu a bengala no chão. Chega. Estamos aqui discutindo as manipulações de uma mulher que já partiu, em frente ao túmulo falso de uma mulher viva. Isso é loucura. A senhora tem razão, Alexandre disse. Margarete quer que duvidemos uns dos outros. Não vamos dar esse prazer a ela. Helena rasgou a carta em pedaços pequenos. Acabou. O que quer que ela queira causar não vai conseguir. Mas Valentina ainda parecia perturbada. Há mais uma coisa. Margarete deixou algo no cofre do hotel, endereçado a mim. Não abra, Alexandre aconselhou. Vai ser mais veneno. Preciso abrir, Valentina insistiu. Preciso encerrar isso completamente. Foram todos para o hotel. O gerente, conhecendo Alexandre, liberou acesso ao cofre abandonado por Margarete. Dentro, uma caixa de madeira antiga. Valentina abriu com mãos tremendo. Dentro havia fotos, dezenas delas. Margarete jovem, sorrindo genuinamente. Margarete grávida. Margarete segurando Valentina bebê com um olhar de adoração pura. Mas havia mais. Fotos de Margarete criança em um orfanato. Documentos de adoção. Registros médicos mostrando múltiplos abortos espontâneos antes de Valentina nascer. Ela nunca me contou que era adotada. Valentina sussurrou. Nunca disse sobre os bebês perdidos. Uma última carta estava no fundo da caixa. Valentina, esta é minha história real. Órfã aos 3 anos. Adotada aos 8 por uma família que me devolveu aos 12, porque não era a filha perfeita que esperavam. Cresci prometendo que quando tivesse minha própria família, nunca a perderia. Perdi 5 bebês antes de você. Cada perda me quebrou mais um pouco. Quando você nasceu, jurei que nada te tiraria de mim. Nem ninguém. Foi aí que a obsessão começou. O medo de perder você me transformou em monstro. Afastei Beatriz porque temia que ela te levasse. Afastei Isabel porque vi como Alexandre a olhava e temi que ele nos abandonasse por ela. O medo me consumiu até não sobrar nada além dele. Não peço perdão. Não mereço. Mas talvez entendendo minha história, você possa um dia não me odiar completamente. Seja feliz. Seja livre. Seja tudo o que eu não consegui ser. O silêncio na sala era absoluto. Até Clara estava com lágrimas nos olhos. Ela também era vítima, Valentina disse finalmente. Do próprio medo, do próprio passado. Isso não justifica o que ela fez, Helena disse suavemente. Mas explica. Isabel se aproximou de Valentina. Sua mãe adotiva era uma mulher quebrada que quebrou outros, mas você pode escolher interromper esse ciclo. Como? Escolhendo o amor sobre o medo. A confiança sobre o controle. A verdade sobre a mentira. Beatriz abraçou a filha. Margarete te amou, Val. Do único jeito quebrado que ela conhecia. Mas agora você tem a chance de aprender um amor saudável. Alexandre se aproximou. Todos nós temos passados. Todos cometemos erros.
Mas o que importa é o que fazemos agora. Helena olhou ao redor. Esta família imperfeita, formada por sobreviventes, unidos pela dor, mas escolhendo o amor. Proponho algo, ela disse. Um novo começo, sem segredos, sem mentiras, sem manipulações. Como? Clara perguntou. Jantar, toda semana, todos juntos. Conversamos, compartilhamos, brigamos, se necessário, mas sempre com honestidade. Eu cozinho, Isabel ofereceu. Eu ajudo, Beatriz adicionou. Eu trago sobremesa, Valentina disse, enxugando lágrimas. Eu trago vinho, Alexandre sorriu. E eu, Clara disse, eu trago histórias embaraçosas de todos vocês para manter a humildade. Riram, um riso ainda frágil, mas genuíno. Eduardo, que observava tudo, disse: Senhor Montenegro, há uma última questão legal. Helena precisa ser reconhecida oficialmente como sua filha. Sim, Alexandre disse imediatamente. Quero fazer isso publicamente. Sem vergonha, sem segredos. Tem certeza? Helena perguntou. A sociedade vai falar. Que falem. Tenho orgulho de você ser minha filha. Helena o abraçou pela primeira vez. Foi desajeitado, incerto, mas real. Naquela noite, na casa de Isabel em São Sebastião do Paraíso, 7 pessoas jantaram juntas. A conversa fluiu mais naturalmente. Valentina contou sobre seus planos de abrir uma fundação para crianças órfãs. Helena falou sobre o novo emprego. Isabel e Beatriz relembraram os tempos de aliança secreta. Sabem, Clara disse, vocês me fazem lembrar de girassóis. Por quê? Valentina perguntou. Porque mesmo na tempestade, mesmo quebrados, sempre encontram um jeito de se voltar para a luz. E quando estão juntos, se apoiam mutuamente. Helena pegou a mão de Isabel de um lado e de Valentina do outro. A corrente se formou naturalmente. 7 pessoas, 7 histórias, uma família. Do lado de fora, os girassóis do jardim se fechavam para a noite. Mas amanhã, com o sol, se abririam novamente, sempre em direção à luz, como eles. 2 meses haviam se passado desde que a família começara seus jantares semanais. O que iniciara como encontros tensos e cheios de silêncios constrangedores havia se transformado em momentos genuínos de conexão. Helena descobrira que Valentina adorava pintura, assim como ela. Alexandre aprendera a cozinhar o bolo de fubá que Clara fazia, errando 3 vezes antes de acertar. Isabel e Beatriz haviam aberto um pequeno ateliê de artesanato juntas, vendendo peças que contavam histórias de superação. Naquela manhã particular, Helena estava em seu novo escritório na Fundação Montenegro quando recebeu uma ligação que a fez gelar. Senhorita Helena, aqui é do Hospital Santa Clara. Sua avó deu entrada há 1 hora. A senhora deveria vir. Helena largou tudo e correu. No caminho, ligou para Isabel, depois Alexandre. Em minutos, todos estavam convergindo para o hospital. Clara estava consciente, mas visivelmente fragilizada. O médico explicou que havia sido uma arritmia cardíaca. Nada imediatamente fatal, mas preocupante para alguém de sua idade. Para de olhar para mim como se eu fosse morrer, Clara resmungou quando Helena entrou no quarto. Só meu coração que resolveu dar um susto em vocês. Helena segurou a mão da avó, tentando não chorar. A senhora me assustou. Ah, minha menina. Vivi o bastante para ver você encontrar sua família. Posso partir em paz. Não fale assim, Helena protestou. Isabel entrou correndo, seguida por Alexandre, Valentina e Beatriz. Mãe, o que houve? Isabel perguntou, beijando a testa de Clara. Coração velho reclamando do trabalho extra. Nada demais. O médico pediu para falar com a família do lado de fora. Ela precisa de uma cirurgia. Uma ponte de safena. Sem ela, pode ter outro episódio a qualquer momento. Faça a cirurgia, Alexandre disse imediatamente. Eu cubro todos os custos. Não é questão de dinheiro, o médico explicou. É a idade dela. A cirurgia tem riscos. Quais as chances? Helena perguntou. 70% de sucesso total, mas há 30% de chance de complicações. A família se olhou. A decisão era de Clara, mas todos sabiam que ela odiava hospitais, médicos, cirurgias. Voltaram ao quarto. Clara os observou com um olhar conhecedor. Pelo jeito nas suas caras,
o médico deu notícias complicadas. Vó, a senhora precisa de uma cirurgia, Helena disse suavemente. E se eu não quiser? Mãe, por favor, Isabel implorou. Não podemos perder você também. Não agora que finalmente estamos todos juntos. Clara olhou para cada rosto ao redor de sua cama. 7 pessoas que ela amava, que haviam sofrido tanto, que finalmente haviam encontrado paz. Vocês sabem, ela começou. Passei 20 anos sendo pai e mãe para Helena. Sendo forte quando queria desmoronar. Fingindo que estava tudo bem quando meu coração estava partido pela ausência de Isabel. Vó, deixa eu terminar. Quando vocês se reencontraram, pensei que meu trabalho estava feito, que podia finalmente descansar. Ainda precisamos da senhora, Valentina disse, surpreendendo todos. Ela havia se aproximado muito de Clara nos últimos meses. A senhora é a base desta família, a raiz que manteve tudo vivo mesmo na seca. Clara sorriu. Você tem jeito com palavras, menina. Aprendi com a senhora nas nossas conversas. Beatriz se aproximou. Clara, sei que não sou da família de sangue, mas a senhora se tornou a mãe que perdi cedo. Por favor, lute mais um pouco. Clara suspirou profundamente. Está bem, faço a cirurgia, mas com uma condição. Qualquer uma, Alexandre disse. Se algo der errado, sem heroísmos, sem me manter viva artificialmente. Deixem eu partir com dignidade. Nada vai dar errado, Helena disse firmemente. Prometa. Todos prometeram, embora a própria promessa causasse arrepios. A cirurgia foi marcada para 3 dias depois. Nesse tempo, a família se revezou para ficar com Clara. Cada um tinha seu momento especial com ela. Alexandre trouxe álbuns de fotos antigas, mostrando a Clara como havia sido a infância de Helena que ela perdera. Clara riu e chorou vendo as fotos que Isabel havia guardado secretamente. Valentina passou horas ouvindo histórias sobre Isabel jovem, sobre como era Helena criança. Tomava notas, dizendo que queria pintar essas memórias. Beatriz e Clara conversavam sobre receitas, sobre as dificuldades de criar filhos, sobre a força necessária para sobreviver. Na noite anterior à cirurgia, todos jantaram no quarto do hospital. Haviam conseguido permissão especial, e Isabel trouxera comida caseira. Sabem, Clara disse, olhando para todos, nunca imaginei ter uma família assim, grande, barulhenta, complicada. Está reclamando? Helena brincou. Estou agradecendo. Cada ruga no meu rosto conta uma história de luta. Mas valeu a pena. Ver vocês todos juntos, ver Isabel sorrindo de novo, ver Helena com o pai que merecia conhecer. Valeu cada lágrima. Alexandre levantou seu copo de suco. A Clara. A mulher que manteve nossa família viva mesmo quando não sabíamos que éramos família. A Clara! Todos brindaram. Na manhã da cirurgia, Helena estava a primeira no hospital. Clara estava serena, quase radiante. Não faça essa cara de enterro, ela disse para Helena. Vou sair dessa melhor que entrei. Eu sei, vó. A senhora é forte. Você é forte, minha menina. Aprendi com você. Quando levaram Clara para a sala de cirurgia, 7 pessoas ficaram na sala de espera. As 5 horas que se seguiram foram as mais longas de suas vidas. Isabel e Beatriz rezavam juntas. Alexandre andava de um lado para outro. Valentina desenhava compulsivamente. Helena segurava um girassol de plástico que comprara na loja de presentes, lembrando de todas as vezes que Clara a consolara. Finalmente, o médico apareceu. Seu rosto estava sério, e todos prenderam a respiração. A cirurgia foi um sucesso, ele disse, e o alívio foi tão intenso que Helena precisou se sentar. Ela é uma lutadora, já está acordando. Quando puderam vê-la, Clara estava pálida, mas sorrindo. Eu disse que não era minha hora. A senhora nos assustou, Helena disse, beijando sua mão. Ah, vocês precisam de emoção de vez em quando, senão a vida fica monótona. Nas semanas seguintes, Clara se recuperou com velocidade surpreendente. A família havia se organizado para cuidar dela em turnos, transformando a recuperação em mais uma oportunidade de união. 1 mês após a cirurgia, Clara estava forte o suficiente para o jantar semanal. Desta vez, havia algo diferente na mesa. Um documento oficial. O que é isso? Helena perguntou. Alexandre sorriu. Reconhecimento oficial de paternidade.
Você agora é legalmente Helena Santos Montenegro. Helena olhou o documento, seu nome novo brilhando no papel oficial. Montenegro no final? Você sempre será Santos I, Alexandre disse. Sua mãe e sua avó te criaram. Eu só estou completando o que elas começaram. Clara levantou seu copo. Há novos começos que honram o passado. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor da mesa. Uma família que o destino separou e o amor reuniu. Imperfeita, complicada, mas real. Os girassóis no centro da mesa pareciam mais brilhantes que nunca. Todos voltados para a mesma direção. Para a frente, para a luz, para o futuro. Juntos. 1 ano havia se passado desde que Helena reconhecera o rosto de sua mãe naquele medalhão dourado. As estações haviam completado seu ciclo, e agora, numa manhã igualmente outonal, ela estava diante do espelho ajustando um vestido azul celeste que Valentina insistira que usasse. Você está linda, Isabel disse, entrando no quarto com os olhos marejados. Parece um sonho ver você assim. Era o dia da inauguração do Centro de Acolhimento Girassol, um projeto que nascera durante um dos jantares familiares e que agora se tornava realidade. Um lugar onde mulheres em situação de vulnerabilidade poderiam encontrar apoio, assim como Isabel e Beatriz haviam precisado 20 anos atrás. Nervosa? Clara perguntou, entrando apoiada em sua nova bengala elegante, presente de Valentina. A cirurgia cardíaca havia sido um sucesso completo, e ela estava mais forte que nunca. Um pouco, Helena admitiu. Vai ter imprensa, autoridades. Não estou acostumada com isso. Você é uma Montenegro agora, Clara brincou. Melhor se acostumar com holofotes. Santos Montenegro, Helena corrigiu com um sorriso. Nunca esqueço de onde vim. Alexandre apareceu na porta. O relacionamento entre pai e filha havia florescido naturalmente ao longo do ano. Não tentaram forçar 20 anos em 12 meses, mas construíram algo novo, sólido, real. O carro está esperando. Beatriz e Valentina já foram na frente para verificar os últimos detalhes. Durante o trajeto, Helena observava a cidade passar pela janela. O mesmo caminho que fazia quando era apenas uma garçonete no Café Dourado, agora era percorrido como cofundadora de uma instituição beneficente. A vida tinha voltas surpreendentes. O Centro de Acolhimento Girassol ficava num casarão restaurado no centro da cidade. Alexandre havia comprado e reformado o local, mas a alma do projeto era toda de Helena, Isabel e Beatriz. Valentina havia pintado murais em todas as paredes, girassóis que pareciam seguir quem passava, sempre apontando para a esperança. Quando chegaram, uma pequena multidão já esperava. Jornalistas, fotógrafos, mas também mulheres que seriam atendidas pelo centro, funcionários dos hospitais Montenegro e até mesmo Roberto e Sofia do Café Dourado. Helena! Sofia correu para abraçá-la. Estou tão orgulhosa de você. Roberto se aproximou, visivelmente emocionado. Quem diria que minha garçonete mudaria o mundo? Não mudei o mundo, Roberto. Apenas uma pequena parte dele. Eduardo estava coordenando o evento com eficiência costumeira. Nos últimos meses, havia se tornado mais que advogado da família. Era praticamente um tio postiço para Helena e Valentina. 5 minutos para começar, ele anunciou. Helena subiu ao pequeno palco montado no jardim. Sua família estava na primeira fila. Clara, radiante de orgulho, Isabel e Beatriz de mãos dadas, Alexandre discretamente enxugando uma lágrima, Valentina filmando tudo para a posteridade. Boa tarde, Helena começou, sua voz surpreendentemente firme. Há 1 ano eu servia café para sobreviver. Hoje, inauguro um centro que servirá esperança para mulheres que, como minha mãe, como Beatriz, como tantas outras, precisam de apoio para recomeçar. Ela pausou, olhando diretamente para as câmeras. O Centro Girassol existe porque 3 mulheres extraordinárias me ensinaram que mesmo na escuridão mais profunda, sempre podemos nos voltar para a luz. Minha avó Clara, que me criou sozinha com amor infinito. Minha mãe Isabel, que sacrificou tudo para me proteger. E Beatriz, que provou que a aliança entre mulheres pode salvar vidas. O público estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Este centro oferecerá não apenas abrigo, mas assistência jurídica, psicológica, profissional. Queremos que cada mulher que passar por aquelas portas
saiba que não está sozinha, que existe vida após o trauma, que é possível renascer. Helena fez sinal para sua família subir ao palco. Um por um, eles se juntaram a ela. Isabel pegou o microfone. Vivi escondida por 20 anos. O medo me paralisou. Me fez perder momentos preciosos com minha filha. Se este centro existisse naquela época, talvez minha história fosse diferente. Por isso estamos aqui, para garantir que outras mulheres tenham as opções que não tivemos. Beatriz falou em seguida. Fingi minha própria morte para escapar de uma situação insustentável. Perdi anos com minha filha Valentina. Nenhuma mulher deveria precisar escolher entre sua segurança e sua família. Alexandre se aproximou do microfone. Como homem, como pai, como ser humano, reconheço minha responsabilidade. Não vi os sinais. Não percebi o sofrimento ao meu redor. Este centro é também um compromisso de estar mais atento, mais presente, mais humano. Valentina foi a última a falar. Cresci numa mentira dourada. Tinha tudo materialmente, mas vivia numa prisão emocional. Aprendi que família verdadeira não é sobre sangue ou sobrenome. É sobre escolher amar mesmo quando é difícil, escolher verdade mesmo quando dói. Clara, do seu lugar especial, levantou a bengala. Eu declaro oficialmente aberto o Centro de Acolhimento Girassol. A fita foi cortada, aplausos explodiram e as portas se abriram. Dentro, cada sala havia sido cuidadosamente planejada. Quartos acolhedores, não celas. Espaços para crianças brincarem enquanto mães se recuperavam. Salas de aula onde mulheres aprenderiam novas profissões. Um jardim terapêutico onde, é claro, girassóis cresceriam. A primeira residente oficial já esperava. Uma jovem mãe com 2 filhos pequenos, fugindo de uma situação impossível. Isabel foi quem a recebeu, sabendo exatamente o que dizer porque havia vivido aquele medo. Durante a recepção, Helena foi abordada por uma senhora elegante que parecia familiar, mas irreconhecível. Helena Santos Montenegro? A mulher perguntou com sotaque europeu. Sim, tenho algo para você. Ela entregou um envelope. De alguém que não pôde estar aqui hoje? Helena abriu. A letra de Margaret. Helena, soube da inauguração do centro. Da Suíça, onde vivo agora, acompanho de longe o que vocês construíram. Não escrevo pedindo perdão. Sei que não mereço. Escrevo para dizer que fiz uma doação anônima substancial para o centro. É o mínimo depois de todo o mal que causei. Talvez ajudar outras mulheres seja uma forma de equilibrar a balança cósmica. Ou talvez seja apenas minha tentativa desesperada de encontrar redenção. Cuide de Valentina. Ela tem o melhor de Alexandre e Beatriz. E você? Você tem a força de Isabel e Clara. Juntas, vocês são invencíveis. Não respondas. Não me procure. Deixe-me existir apenas como lição do que não fazer. M. Helena guardou a carta. Algumas histórias não precisavam de final feliz, apenas de final. A festa continuou até o pôr do sol. Quando os últimos convidados partiram, a família se reuniu no jardim do centro. Os girassóis plantados por Isabel meses atrás estavam floridos, gigantes, voltados para o sol poente. Conseguimos, Beatriz disse suavemente. Realmente conseguimos. Nós conseguimos, Clara corrigiu. Cada um de nós, juntos. Alexandre abraçou Helena. Orgulhoso de você, filha. A palavra ainda a aquecia por dentro. Filha. Depois de 20 anos, ela tinha um pai. Sabem o que aprendi este ano? Valentina disse, sentando na grama sem se importar com o vestido caro. Que família quebrada ainda é família. Que amor imperfeito ainda é amor. E que girassóis crescem até no concreto, Isabel adicionou. Desde que tenham luz para seguir. Eduardo se aproximou com champanhe. Um brinde? A que estamos brindando? Clara perguntou. Helena pensou por um momento, então levantou sua taça. Aos girassóis humanos, aos que sobrevivem ao inverno, aos que se voltam para a luz mesmo quando a tempestade tenta quebrá-los, aos que apoiam uns aos outros quando o vento está forte demais para aguentar sozinho, aos recomeços, Alexandre adicionou. Às verdades difíceis, disse Beatriz. Ao perdão, sussurrou Isabel. À coragem, Valentina completou. À família, Clara concluiu.
A esta família linda, complicada, imperfeita e absolutamente perfeita. Brindaram enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado. As primeiras residentes do centro observavam da janela, mulheres que amanhã começariam suas próprias jornadas de renascimento. 6 meses depois, o Centro Girassol havia atendido mais de 100 mulheres. Histórias de superação se multiplicavam. O modelo foi replicado em 3 outras cidades. Helena havia se tornado referência nacional em acolhimento feminino. Mas naquela noite específica, nada disso importava. Era apenas mais um jantar familiar na casa de Isabel. A mesa estava posta para 8. A família original mais Eduardo, que havia se tornado parte indispensável do grupo. Tenho um anúncio, Valentina disse durante a sobremesa. Ela segurou a mão de um jovem médico que trabalhava no centro. Miguel me pediu em casamento. A explosão de alegria foi imediata. Abraços, lágrimas, planos de casamento começaram instantaneamente. Quero que seja no jardim do centro, Valentina disse. Entre os girassóis, onde nossa verdadeira história começou. Vai ser lindo, Isabel exclamou. Podemos fazer arranjos com girassóis e aquele bolo que Clara faz. E eu pinto um quadro especial para vocês, Beatriz ofereceu, radiante com a felicidade da filha. Helena observava sua irmã feliz, sua mãe e Beatriz planejando animadamente. Seu pai tentando não chorar, Clara dando conselhos sobre casamento com a autoridade de seus anos. 1 ano. Em apenas 1 ano, haviam construído o que 20 anos de mentiras tentaram destruir. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de uma das residentes do centro. Obrigada por me mostrar que girassóis podem crescer novamente, mesmo depois do inverno mais longo. Helena sorriu. Esta era sua verdadeira herança. Não o dinheiro dos Montenegro, não o nome importante, mas a capacidade de transformar dor em propósito, trauma em triunfo. Lá fora, no jardim de Isabel, os girassóis noturnos, uma variedade rara que Beatriz havia encontrado, brilhavam sob a luz da lua. Como a família reunida ao redor da mesa, haviam aprendido a encontrar luz mesmo na escuridão. Para que estão todos quietos? Clara reclamou. Temos um casamento para planejar. Valentina querida, deixe sua avó Clara te contar sobre vestidos de noiva. No meu tempo... Vó Clara, Valentina riu. Conte tudo. Quero ouvir cada detalhe. As risadas encheram a casa. Conversas se sobrepunham. Histórias eram compartilhadas. Alexandre contava sobre negócios, mas agora sempre perguntando a opinião de Helena. Isabel e Beatriz discutiam novos projetos para o centro. Eduardo mostrava fotos de sua sobrinha que queria conhecer a família Montenegro. Helena pegou a mão de Isabel de um lado e de Alexandre do outro. A corrente familiar se formou naturalmente ao redor da mesa, como sempre acontecia agora. Sabe, Helena disse durante uma pausa na conversa, passei 20 anos imaginando como seria ter uma família completa. Imaginava algo perfeito, sem conflitos, sem passado doloroso. E descobriu que a realidade é diferente? Alexandre perguntou gentilmente. Descobri que a realidade é melhor, Helena respondeu. Porque é real. Nossas cicatrizes contam nossa história. Nossa dor nos tornou mais fortes. E nosso amor é mais poderoso porque foi conquistado, não dado. Clara levantou seu copo de suco. Minha neta filósofa. Mas está certa. O que construímos é mais valioso porque conhecemos o custo. E porque escolhemos construir, Beatriz adicionou. Todos os dias, escolhemos ser família. 20 anos de mentiras. Um medalhão dourado. Uma verdade revelada. E no final, a descoberta mais importante de todas. Família não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. É sobre escolher amar, mesmo quando o amor dói. É sobre escolher verdade, mesmo quando a mentira é mais confortável. Como girassóis, eles haviam aprendido a sempre se voltar para a luz. E enquanto a noite avançava e as conversas continuavam, Helena sabia com certeza absoluta. Eles haviam vencido. Não Margaret, não o passado, não as mentiras. O amor havia vencido. Juntos, eles eram invencíveis. Juntos, eles eram família.